Seja você muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat, como você já sabe, e para mim é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês sobre o Vem Segue-me dessa semana. Lembrando que nós estamos agora dividindo as aulas aqui do Vem Segue-me em 4 aulas, beleza? Então o tema da semana está sendo dividido em 4 aulas. Se você perdeu então a primeira e segunda aula, dá uma olhada aqui no canal que você vai ver ali na playlist aqui do canal essas primeiras aulas aí de João 14 a 17, beleza? Dá uma assistida nelas que vale a pena, hein? Só para vocês darem continuidade aqui ao que a gente está vendo, ok? Não esqueça aí de se inscrever aqui no canal, que é bem importante. Aciona aí o sininho e dá uma curtida nesse vídeo também, tá? Então, para que o YouTube comece a ver esses vídeos aqui como relevantes para a galera que está interessada em ver mais sobre essas coisas relacionadas aqui, principalmente ao Novo Testamento nesse ano, tá bom? Bom, essa é a aula 3 então. Nessa aula nós vamos aprender a identificar como o Espírito Santo cumpre as suas várias funções em nossas vidas. E o que você entende sobre como o Espírito Santo pode ajudá-lo? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de deixar aqui para a gente. Tá? Então, como que o Espírito Santo pode realmente nos ajudar? Que experiências você já teve com o Espírito Santo? Lá em João 14, 16 a 17, o Senhor lhe fala o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. A gente sabe que, na verdade, o mundo ele conhece a verdade por meio da luz de Cristo, né? Então, o dom do Espírito Santo, ele só é concedido, né? O Espírito Santo ele é concedido para aqueles que são batizados pela devida autoridade, eles recebem então o Espírito Santo. E isso é bem importante para que possamos entender a diferença, né? Então, quando nós somos batizados, nós temos essa influência, e dessa influência que o Salvador está falando aqui. Então, o que você pode aprender a respeito do Espírito Santo com as palavras do Salvador nesses próximos versículos aqui? Por exemplo, lá em João 14, 26, ele fala o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pensa nisso. O que nós podemos aprender sobre o Espírito Santo com esse versículo? Ele vai ensinar todas as coisas e ele vai nos fazer lembrar de tudo o que o Senhor nos tem dito. Lá em versículo 27 ele falou o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então nós podemos aprender aqui uma outra coisa relacionada ao Espírito Santo, que o Senhor deixa a paz dele. Então o Espírito Santo nos traz paz no coração, para que nós possamos não nos atemorizar com o que está acontecendo ao nosso redor. Versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, a saber, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então esse é um dos papéis do Espírito Santo, que é testificar sobre Jesus Cristo. Né? Então é uma das outras coisas que nós podemos aprender aqui relacionadas ao Espírito Santo. Ele está ali para poder testificar sobre Jesus Cristo. Versículos 7 a 8 do capítulo 16. Porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o papel do Espírito Santo, de acordo com esse versículo, é ajudar o mundo a ser convencido
de que ele precisa passar pelo arrependimento e que existe uma justiça e que existe um julgamento, existe um juízo. Então, a partir do momento que as pessoas são convencidas de que precisam se arrepender, elas começam a entrar no caminho de volta que vai trazê-lo à exaltação. João 16, versículo 13 a 14. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito, ele ensina o que Cristo quer que nós possamos aprender. É interessante que ele fala, o Espírito ele não fala de si mesmo, mas ele fala tudo o que tiver ouvido e anuncia tudo o que há de vir. Ele é um companheiro para nós. Ele é um companheiro para a nossa vida. E nós precisamos dessa companhia para que possamos saber o que fazer em nossa vida. Olha uma pergunta aqui. Por que os discípulos necessitavam desse tipo de ajuda por meio do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo tem cumprido esse papel para você? Então pense no que você pode fazer para que a sua influência, a influência do Espírito, ela possa ser maior em sua vida. Eu tenho aqui duas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é do Dallin Oaks, da Malharona de 2017, chamado A Trindade e o Plano de Salvação. E ele fala o seguinte: o terceiro membro da Trindade é o Espírito Santo, também conhecido como o Santo Espírito, o Espírito do Senhor e o Consolador. Olha o papel dele. Ele é membro da Trindade e ele é o agente da revelação pessoal. Por ser um personagem de espírito, ele pode habitar em nós e cumprir o papel essencial de comunicador entre o Pai, o Filho e os filhos de Deus na Terra. Muitas escrituras ensinam que sua missão é testificar do Pai e do Filho. O Salvador prometeu que o Consolador ensinará todas as coisas, trará todas as coisas à nossa lembrança e nos guiará em toda a verdade. Portanto, o Espírito Santo nos ajuda a discernir entre verdade e mentira. Ele nos guia em nossas maiores decisões e nos ajuda por meio de desafios da mortalidade. Ele também é o meio pelo qual nós somos santificados, ou seja, somos limpos e purificados do pecado. Continuando aqui num outro discurso, também de Dallin Oaks, de Malharona de novembro de 2010, chamada Duas Linhas de Comunicação, fala o seguinte: essa linha de comunicação com o nosso Pai Celestial, por intermédio de seu Santo Espírito, é a fonte de nosso testemunho da verdade. É a fonte de nosso conhecimento e de nossa orientação pessoal pelo amoroso Pai Celestial. É o elemento essencial de seu maravilhoso plano do Evangelho, que permite a cada um de seus filhos receber um testemunho pessoal de sua veracidade. Essa linha de comunicação pessoal com o Pai Celestial. Interessante isso, né? Para encerrar, existe o versículo 7 aqui do capítulo 16, que fala o seguinte: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. A gente já tinha até lido esse versículo, né? Então, aqui numa definição, né, do dicionário da Bíblia, fala o seguinte: por alguma razão que não fica plenamente clara nas Escrituras, na época que Jesus viveu entre os mortais, o Espírito Santo não atuava em sua plenitude entre os judeus. As afirmações de que o Espírito Santo só seria concedido depois da ressurreição de Jesus se aplicam necessariamente àquela dispensação, pois é absolutamente claro que o Espírito Santo era atuante nas dispensações anteriores. Então, o Espírito Santo atuava nas dispensações anteriores. Isso é importante a gente notar.
Além disso, essas afirmações se referem apenas à ausência do dom do Espírito Santo, pois o poder do Espírito Santo atuou ao longo do ministério de João Batista e de Jesus. Se assim não fosse, ninguém teria recebido o testemunho das verdades ensinadas por esses homens. Então eu gostaria de encerrar aqui com quatro maneiras pelas quais nós podemos aumentar a nossa capacidade de receber revelação. A primeira delas é agir intencionalmente para criar tempo e espaço para ouvir a voz de Deus. Então reserve um tempo local e ouça a voz de Deus diariamente. Cria um espaço para ouvir a voz de Deus, para que você possa ter essa comunicação, como eu posso dizer, mais limpa entre você e Ele. A segunda coisa aqui seria agir sem demora. Então, quando vocês recebem uma inspiração e depois agem com a intenção, o Senhor pode usá-los. Quanto mais vocês agirem, mais familiar a voz do Espírito se tornará para você. Terceira, receber sua designação do Senhor. O Senhor envia revelações àqueles que buscam ajudar ao próximo. Então, se você busca ajudar o próximo, o Senhor ele vai trazer mais revelações para você. Porque você vai estar mais propenso até a companhia do Espírito, né? E a última coisa aqui seria acreditar e confiar. Nós perdemos ou recusamos designações pessoais do Senhor porque Ele preparou um caminho diferente do que esperávamos. À medida que buscar e fazer a vontade do Pai se tornar também parte de sua vida diária, você naturalmente será elevado a mudar-se e arrepender-se. Ao seguir esse padrão eterno, ordenado para nossos dias, vocês se aproximarão de Jesus Cristo. Você se aproximará de seu amor, de sua luz, sua direção, sua paz, seu poder e sua capacitação. E aumentarão sua capacidade espiritual de se tornar um instrumento de uso diário nas mãos dele para realizar sua grande obra. Galerinha, obrigado aí pela sua atenção nessa terceira aula aqui. Espero que essas coisas possam fazer sentido para você e que possam trazer mudanças para a tua vida também. Eu gosto muito dessas citações, gosto de trabalhar com citações, porque são coisas que estão ligadas aí ao nosso cotidiano, né? E a gente pode entender bem sobre as Escrituras usando essas citações tão especiais para nossas vidas. E deixo esse desafio para a gente aqui, dessa terceira aula, para que possamos estar mais conectados com o Espírito e aprender mais com Ele. Ok? Deixo essa aula com vocês, então. Não esquece de dar aquela curtida, se inscrever aqui no canal, aciona o sininho aí, tá bom? E compartilhe com seus amigos. E até a quarta aula, que vai ser a nossa última aula dessa semana. Ok? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.